Nos primeiros 5 capítulos do livro de Ester, encontramos a introdução à história da rainha Ester e como Deus, por sua providência, coloca uma jovem judia em uma posição de influência no Império Persa. Esses capítulos mostram os eventos que levam Ester a ser escolhida como rainha e começam a delinear a crise que o povo judeu enfrenta. Ester capítulo 1, versículos 1 a 9. O capítulo começa descrevendo o grande banquete que o rei Assuero, Xerxes, deu no 3º ano de seu reinado. Ele governava sobre um vasto império que ia da Índia à Etiópia. Durante 6 meses, o rei exibiu sua riqueza e poder, culminando em uma grande festa de 7 dias no palácio. Ao mesmo tempo, a rainha Vasti também deu um banquete para as mulheres do palácio. Versículos 10 a 12. No 7º dia do banquete, o rei, já embriagado pelo vinho, ordena que Vasti compareça diante dele, usando sua coroa, para mostrar sua beleza aos convidados. No entanto, a rainha se recusa a obedecer, o que provoca a fúria de Assuero. Versículos 13 a 22. O rei consulta seus conselheiros sobre o que deve ser feito com a rainha Vasti por desobedecer sua ordem. Memucã, um dos conselheiros, sugere que a atitude de Vasti não só ofendeu o rei, mas também poderia incitar as mulheres de todo o império a desrespeitar seus maridos. Assim, ele propõe que Vasti seja deposta de sua posição como rainha e que o rei procure outra mulher para substituí-la. O decreto é aceito e enviado a todas as províncias do império. Ester capítulo 2. Versículos 1 a 4. Depois de algum tempo, a raiva do rei diminui, e ele se lembra de Vasti. Seus conselheiros sugerem que o rei busque uma nova rainha entre as jovens mais belas do império. Assim, muitas moças são levadas ao palácio para serem preparadas para o rei, e uma delas será escolhida como sua nova rainha. Versículos 5 a 7. É nesse ponto que Ester é introduzida. Ester é uma jovem judia que vive em Suzã, a capital do império. Seu nome hebraico é Hadassa, mas ela é chamada Ester. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu, que a adotou como filha depois que seus pais morreram. Versículos 8 a 17. Ester é levada ao palácio, junto com outras jovens, para participar do processo de seleção da nova rainha. Durante um período de 12 meses, elas passam por tratamentos de beleza antes de serem apresentadas ao rei. Ester conquista o favor de Hegai, o eunuco encarregado das jovens, e ele lhe dá atenção especial. Quando chega a vez de Ester ser apresentada ao rei, Assuero fica encantado com sua beleza e a escolhe como rainha, colocando a coroa real sobre sua cabeça. Versículos 18 a 20. O rei realiza uma grande festa em honra de Ester, oferecendo isenções de impostos e presentes ao povo. Ester, seguindo o conselho de Mardoqueu, não revela que é judia. Versículos 21 a 23. Mardoqueu descobre uma conspiração de 2 oficiais do palácio, Bigtã e Teres, que planejavam matar o rei. Ele informa Ester, que conta ao rei em nome de Mardoqueu. A trama é investigada e confirmada, e os conspiradores são enforcados. Esse ato de lealdade de Mardoqueu é registrado no livro das crônicas do rei. Ester capítulo 3, versículos 1 a 6. Após esses acontecimentos, o rei promove Amã, um descendente de Agag, a uma posição de grande autoridade, acima de todos os príncipes do império. O rei ordena que todos se prostrem diante de Amã, mas Mardoqueu se recusa a fazer isso. Amã, furioso com Mardoqueu, decide não apenas punir Mardoqueu, mas também exterminar todo o povo judeu no império. Versículos 7 a 11. Amã lança sortes para determinar o dia exato em que seu plano será executado. Ele então vai ao rei e o convence de que há um povo no império que não obedece às leis do rei e deve ser destruído. O rei, confiando em Amã, dá-lhe seu anel de sinete para que ele possa emitir um decreto autorizando o extermínio dos judeus. Versículos 12 a 15. Amã envia cartas a todas as províncias do império,
ordenando que no 13º dia do 12º mês, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, sejam mortos e seus bens saqueados. O decreto é promulgado e a cidade de Suzã fica perplexa. Ester, capítulo 4, versículos 1 a 3. Quando Mardoqueu descobre o decreto, ele rasga suas roupas, veste-se de pano de saco e cinzas e lamenta publicamente pela cidade. Em todas as províncias, os judeus também lamentam, jejuam e choram por causa do decreto de Amã. Versículos 4 a 8. Ester, sabendo que Mardoqueu está em luto, envia roupas para ele, mas ele as recusa. Então, Ester manda seu servo Atá para descobrir o que aconteceu. Mardoqueu conta tudo a Atá e pede que Ester vá até o rei e interceda pelos judeus, revelando a ameaça. Versículos 9 a 12. Ester responde a Mardoqueu, lembrando-lhe que, segundo a lei persa, qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Ela também explica que já faz 30 dias que não é chamada à presença do rei. Versículos 13 a 17. Mardoqueu insiste que Ester deve agir, dizendo que, se ela não fizer nada, a libertação dos judeus virá de outra maneira, mas ela e a casa de seu pai perecerão. Ele também sugere que talvez ela tenha sido colocada como rainha para um tempo como este. Ester, então, pede a Mardoqueu que reúna todos os judeus de Suzã para jejuarem por 3 dias. Ela também fará o mesmo, e depois disso irá até o rei, mesmo correndo o risco de morrer. Ester, capítulo 5, versículos 1 a 5. No terceiro dia, Ester se veste com suas vestes reais e entra no pátio interior do palácio, diante do rei. Quando o rei a vê, estende o cetro de ouro para ela, mostrando que está disposto a ouvi-la. Ester o convida, juntamente com Amã, para um banquete que ela preparou. Versículos 6 a 8. Durante o banquete, o rei pergunta a Ester qual é o seu pedido, prometendo conceder-lhe até metade do reino. Ester, porém, adia seu pedido, convidando o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte, onde, então, revelará o que deseja. Versículos 9 a 14. Amã sai do banquete cheio de orgulho, mas ao ver Mardoqueu no portão do rei, fica furioso, pois Mardoqueu não se prostra diante dele. Chegando em casa, Amã conta à sua esposa Zeres e aos amigos sobre sua posição elevada e as honras que recebeu, mas expressa sua raiva por Mardoqueu. Sua esposa e amigos sugerem que ele mande construir uma forca e peça ao rei para enforcar Mardoqueu na manhã seguinte, antes do segundo banquete. Amã fica satisfeito com a ideia e manda construir a forca. Resumo dos capítulos 1 a 5 de Ester. Deposição de Vasti e escolha de Ester. Capítulo 1 e 2. O rei Assuero depõe Vasti e escolhe Ester como sua nova rainha. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei e salva sua vida. Plano de Amã para exterminar os judeus. Capítulo 3. Amã é promovido, mas sua raiva contra Mardoqueu o leva a planejar o extermínio de todos os judeus no Império Persa. Ester é confrontada com o perigo e decide interceder, capítulo 4 e 5. Mardoqueu convence Ester a interceder pelos judeus, apesar do risco de morte. Ela se aproxima do rei e o convida para 2 banquetes, adiando seu pedido para o segundo banquete. Esses capítulos revelam a providência divina, que prepara Ester para ser a intercessora de seu povo em um momento de grande perigo, mostrando o poder de Deus em situações difíceis. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 1 a 5 de Ester. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano. Até a próxima!